Se tivéssemos F1 maior ou igual a 120 graus, F2 maior ou igual a 120 graus e F3 maior ou igual a 120 graus, teríamos F1 mais F2 mais F3 maior ou igual a 360 graus, o que é um absurdo. Portanto, F1 ou F2 ou F3 é menor que 120 graus. Como queríamos provar? Passamos a responder às questões. Poliedro é o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos pertencentes a planos diferentes e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. São elementos do poliedro. Vértices são os pontos V, A1, A2, A3, A4, AN-1, etc. AN. Arestas são segmentos formados por dois vértices consecutivos, ou seja, A1, A2, A2, A3, etc. AN-1, AN, A1V, A2V, etc. AN-1V e ANV. São faces desse poliedro A1, A2V, A2, A3V, etc. AN-1, ANV, que são as faces laterais, e ainda A1, A2, A3, etc. AN-1, AN, que é a face da base. Dizemos que um poliedro é convexo se e somente se qualquer uma de suas faces o deixar inteiramente contido no mesmo semo-espaço em relação a ela. Caso contrário, o poliedro se diz côncavo. Este é um exemplo de poliedro convexo. E esse é um exemplo de poliedro côncavo.
Os poliedros convexos recebem nomes especiais de acordo com o número de faces. Assim, tetraedro tem 4 faces, pentaedro 5 faces, hexaedro 6 faces, heptaedro 7 faces, octaedro 8 faces, icosaedro 20 faces. Um poliedro convexo se diz regular se suas faces forem polígonos regulares, cada um com o mesmo número de lados, e que para todo vértice converge um mesmo número de arestas. Um poliedro assim definido chama-se poliedro de Platão, que são em número de 5. Para todo poliedro convexo vale a relação chamada de Euler, V menos A mais F é igual a 2, onde V é o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces. Vamos provar inicialmente por indução finita que para uma superfície poliédrica limitada convexa aberta vale a relação VA menos AA mais FA é igual a 1, onde VA é o número de vértices, AA o número de arestas e FA o número de faces do poliedro aberto. Primeiramente, é fácil notar que para FA igual a 1, temos VA igual a N e AA igual a N. Portanto, VA menos AA mais FA é igual a N menos N mais 1, que é igual a 1. Fica assim provado que a relação é válida para o caso inicial em que FA igual a 1. Suponhamos que a relação vale para uma superfície de F' faces, A' arestas e F' vértices. Vamos provar que vale também para uma superfície que tenha F' mais 1 faces, tendo, portanto, F' mais 1 igual a FA faces, VA vértices e AA arestas. Por hipótese, é válida a relação V' menos A' mais F' é igual a 1. Acrescentando a essa superfície aberta uma face de P arestas e considerando que Q destas arestas coincidem com arestas já existentes, obtemos uma nova superfície com FA faces, VA vértices e AA arestas, tais que
FA igual a F' mais 1, AA igual a linha mais P menos Q, pois Q arestas coincidiram. VA igual a V' mais P menos Q mais 1, pois se Q arestas coincidiram, então Q mais 1 vértices também coincidiram. Daí a expressão VA menos AA mais FA é igual V' mais P menos Q mais 1 menos a linha mais P menos Q mais F' mais 1. Após eliminarmos os parênteses e cancelarmos os termos simétricos, encontramos V' menos a linha mais F' para a expressão VA menos AA mais FA. Portanto, esta expressão não se altera se acrescentarmos ou retirarmos uma face da superfície. Como por hipótese, V' menos a linha mais F' é igual a 1, vem que VA menos AA mais FA é igual a 1, o que prova a relação preliminar. C de uma superfície de qualquer poliedro convexo com V vértices, F faces e A arestas, retirarmos uma face, tornando-o aberto, vale, portanto, a relação VA menos AA mais FA é igual a 1. Sendo VA igual a V, AA igual a A e FA igual a F menos 1, resulta V menos A mais F menos 1 é igual a 1, ou V menos A mais F é igual a 2. Como queríamos demonstrar. Nesse exemplo, não é difícil contar o número de vértices 8, de arestas 12 e de faces 6. Portanto, V menos A mais F é igual a 8 menos 12 mais 6, que é igual a 2. Nesse outro poliedro, contamos número de vértices 12, de arestas 18 e faces 8, portanto V menos A mais F é igual a 12 menos 18 mais 8, que é igual a 2. Sabemos da geometria plana que a soma dos ângulos internos de um polígono, portanto de uma face de n lados, é dada por 180 graus, que multiplica n menos 2. Portanto, para as f faces, teremos 180 graus vezes n1 menos 2 mais 180 graus vezes n2 menos 2 mais 180 graus vezes n3 menos 2 mais etc. mais 180 graus vezes nf menos 2.
Após aplicar a propriedade distributiva e colocar 180 graus em evidência, encontramos S igual a 180 graus, que multiplica N1 mais N2 mais etc. mais NF, menos 360 graus, menos 360 graus, menos etc. menos 360 graus, num total de F parcelas. Obtendo ainda S igual a 180 graus, que multiplica N1 mais N2 mais etc. mais NF, menos 360 graus vezes F, e colocando 180 graus em evidência, encontramos S igual a 180 graus, que multiplica N1 mais N2 mais etc. mais NF, menos 2F. Como cada aresta foi contada duas vezes, temos N1 mais N2 mais etc. mais NF é igual a 2A. Portanto, S igual a 180 graus, que multiplica 2A menos 2F, que é igual a 360 graus, que multiplica A menos F. E da relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, extraímos A menos F é igual a V menos 2. Finalmente, das relações parênteses 1 e parênteses 2, tiramos S igual a 360 graus, que multiplica V menos 2. Como queríamos demonstrar. Da relação de Euler, tiramos V menos A mais F igual a 2 e do enunciado tiramos V igual a F. Portanto, F menos A mais F é igual a 2, ou seja, 2F igual a 12 e F igual a 6. Chamando de T o número de faces triangulares e interpretando o enunciado do problema, escrevemos 5 vezes 4 mais 3T é igual a 2A e A igual a 4T. Substituindo A por 4T na primeira equação e efetuando os cálculos, encontramos T igual a 4. O número de faces é dado por F igual a 5 mais T, portanto F igual a 9.
chamando de T o número de faces triangulares, Q o número de faces quadrangulares e P o de faces pentagonais, teremos um total de faces T mais Q mais P igual a F, e ainda que T igual a P mais 2, dado no enunciado. Portanto, P mais 2 mais Q mais P é igual a F, ou 2P mais Q igual a F menos 2. Da relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, e sabendo que V igual a 7, tiramos A igual a F mais 5. O dobro de arestas é dado por 3T mais 4Q mais 5P. E sabendo que T é igual a P mais 2, resulta 3P mais 6 mais 4Q mais 5P é igual a 2A, ou 8P mais 4Q mais 6 é igual a 2A. Substituindo o conteúdo de parênteses 2 em parênteses 3, encontramos 8P mais 4Q mais 6 é igual a 2 que multiplica F mais 5. Aplicamos a propriedade distributiva e escrevemos a equação dessa forma mais conveniente. E levando em conta o conteúdo de parênteses 1, escrevemos 4 que multiplica F menos 2 menos 4 é igual a 2F. Resolvendo a equação resultante, encontramos F igual a 6. E em parênteses 2, substituímos F por 6, encontrando A igual a 11. Temos número de arestas dos 5 ângulos tetraédricos é igual a 5 vezes 4 igual a 20, e o número de arestas dos 2 ângulos pentaédricos é igual a 2 vezes 5 igual a 10. Como cada aresta foi contada em dobro por ser comum a 2 ângulos poliédricos, escrevemos 20 mais 10 igual a 2A, portanto A igual a 15. E da relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, tiramos 7 menos 15 mais F igual a 2, ou F igual a 10.